Oi pessoal, eu sou a Lídia e hoje nós vamos mostrar para vocês uma intervenção educativa para a diabetes e tendo em base o sociólogo Emile Durkheim. E essa apresentação ela é dividida em 7 partes. Nós vamos mostrar o objetivo da intervenção educativa, o porquê a intervenção é necessária, o referencial teórico, a metodologia usada, mostrar sobre a diabetes, o resultado e a avaliação da ação. Então, para começar, o objetivo da intervenção educativa é educar e instruir a população adulta sobre a diabetes, sobre seus riscos e complicações quando não ela é tratada corretamente, construindo assim um conhecimento dessa doença e motivando a sociedade a ter novos comportamentos, novos hábitos. E esse objetivo, ele é de acordo com os conceitos de Emile Durkheim. Então, por que a intervenção educativa ela é necessária? Ela é necessária porque a quantidade de informação que chega para a população acerca dessa doença, ela é precária. Sendo que é uma doença grave e que se ela não for tratada, se ela não for prevenida, ela pode gerar mais complicações, como, por exemplo, atingir diversos órgãos do organismo. Então, a fim de modificar esse cenário, nós criamos métodos na nossa intervenção educativa. Mas, antes disso, vamos falar sobre o nosso teórico. Emile Durkheim foi um acadêmico no século XIX, que foi considerado como um dos pais da sociologia. E ele tratava o modo de pensar dentro de uma coletividade. Ele acreditava que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo. Então, Emile disse que a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para ele a educação é uma forma de moldar e inserir o jovem na sociedade. E desse modo, as consciências individuais, elas são formadas pela sociedade. Então a sociedade ela constrói o indivíduo. E com base nisso, como vimos que para Durkheim a sociedade ela é mais beneficiada pelo processo educativo, nós utilizamos estratégias para educar a sociedade sobre a diabetes. Nós vamos utilizar cartilhas informativas, que elas serão entregues frequentemente para a população. Vamos ter palestras educativas, que será aberta ao público e pode ser num período de 3 em 3 meses. Como também haverá um bate-papo multidisciplinar com especialistas. E esses bate-papos ocorrerão dentro das palestras educativas. E agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a diabetes. E o que nós vamos trabalhar nesse tempo? Nós vamos trabalhar sobre o que é a diabetes, os tipos, as causas, consequências, o diagnóstico, como prevenir, seus sintomas, tratamento e os cuidados. O que é a diabetes? A diabetes, também conhecida cientificamente como diabetes mellitus, é uma doença metabólica crônica caracterizada pelo aumento do nível de açúcar, ou seja, aumento da glicose no sangue. Isso acontece porque a insulina, que é o hormônio que transporta a glicose do sangue para o interior das células, não é produzida, ou então não funciona corretamente, fazendo com que o açúcar vá se acumulando no sangue ao invés de ser gasto nas células do corpo. Agora eu vou falar sobre os tipos de diabetes. Temos a diabetes tipo 1. Ele é o tipo menos comum e ele surge desde o nascimento, sendo considerado uma doença autoimune, já que o próprio sistema imune ataca as células do pâncreas, que é responsável por produzir a insulina. E desse modo, a insulina ela não é produzida e a glicose não é transportada para as células, que acabam, no caso, acumulando no sangue. Temos a diabetes tipo 2, ela é mais comum e ela acontece devido à resistência à insulina que surge ao longo da vida.
Mas por que gera diabetes 2? Geralmente está relacionado a maus hábitos alimentares, físicos, às vezes falta de exercício físico, alimentação que não está legal, uso excessivo de bebidas alcoólicas, vários fatores que podem gerar ela. E também temos a diabetes gestacional. Ela é um tipo de diabetes que acontece apenas durante a gestação e ela está responsável com a produção pela placenta de outros hormônios que, nesse caso, bloqueiam a ação da insulina. E também, gente, temos a pré-diabetes. Ela acontece quando o nível de açúcar do sangue está aumentado, mas ainda não é suficiente para fazer o diagnóstico da diabetes. É uma observação, na diabetes tipo 1, é necessário, em vários casos, entrar com o uso da insulina. No caso, tem que ser procurado um médico para avaliar todos os casos, né? Mas geralmente é necessário entrar com o uso da insulina para auxiliar, porque no caso o corpo não produz ela. Agora eu vou falar sobre as causas da diabetes. As causas de diabetes, elas variam de acordo do tipo de diabetes. No caso da diabetes 1, não se conhece uma causa exata para isso. No entanto, sabe que o seu sistema imune identifica as células do pâncreas que são responsáveis pela produção de insulina e causa uma desnutrição, sendo por isso conhecido como uma doença autoimune. Uma vez que não é causada pelo estilo de vida, ela pode estar presente desde o nascimento e ser identificada durante a infância ou até a adolescência. No caso da diabetes tipo 2, as suas causas principalmente por conta de maus hábitos alimentares, especialmente o consumo excessivo de alimentos com açúcar ou carboidratos, que se transformam em açúcar no nosso organismo. Além disso, um estilo de vida sedentário também contribui para esse aparecimento da diabetes na vida da pessoa. No caso da gestacional, ela se desenvolve principalmente devido aos hormônios que são produzidos pela placenta durante a gravidez. Porque esses hormônios, eles parecem bloquear parcialmente a ação da insulina e fazendo com que seja mais fácil aumentar os níveis de açúcar durante a gestação. Ainda assim, mulheres têm excesso de peso, que ganham muito peso durante a gravidez e tudo mais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E principalmente as mulheres que já têm risco de diabetes na família, já têm um histórico de diabetes, elas têm que redobrar os cuidados. Porque como elas já podem tender a ter a diabetes, elas têm que redobrar os cuidados para quando elas terminarem a gestação, elas não desenvolverem a diabetes tipo 2. Agora eu vou falar sobre as consequências. Uma das consequências principais são que os olhos, os rins, nervos, corações e os vasos sanguíneos, eles são afetados por conta da grande quantidade de açúcar, o que leva a um mau funcionamento de vários órgãos, como levando, por exemplo, a infartos, derrames, insuficiência renal, entre outros. Na diabetes, gente, ocorre um prejuízo no funcionamento dos vasos sanguíneos e dos nervos. Então, assim, desde o entupimento de vasos, que é chamado de aterosclerose, e pelo acúmulo de gordura dentro das suas paredes. Então, assim, é uma doença que pode ser consequência da diabetes, né, mal controlada, ou da impotência, que é a impotência nos homens, né? E para que os homens, por exemplo, tenham uma ereção, é importante que os vasos sanguíneos, nervos, sensibilidade da região, por exemplo, genital, eles estejam saudáveis. Então, assim, são vários prejuízos que acarretam a vida da pessoa. Sem contar que o estilo de vida muda muito, porque a pessoa tem que se redobrar muito na alimentação, se policiar muito na hora de alimentar, ela fica restrita a vários tipos de alimentação, de alimentos, e isso tudo altera, né? No mais é isso. O diagnóstico da diabetes ele pode ser feito com um conjunto de exames de sangue que permitem avaliar a quantidade de glicose. No entanto, um dos exames mais utilizados e que geralmente é incluído nos exames de rotina é o teste de glicemia de jejum.
Este teste mede a quantidade de glicose no sangue após um período de jejum de pelo menos 8 horas, sendo os valores de referência. O normal, ele é inferior a 99 mg por decilitro. Pré-diabetes, entre 100 a 125 mg por decilitro. E a diabetes ela é realmente considerada acima de 126 mg por decilitro. E quando os valores de glicose em jejum estão alternados em pelo menos 2 dosagens em dias diferentes, normalmente é recomendado fazer outro exame para confirmar os valores e ajudar no diagnóstico. Porém, o médico também ele pode pedir outros exames, como hemoglobina glicada ou teste de tolerância à glicose. Para se prevenir, é importante alimentar-se de forma saudável, fazer exercícios físicos regularmente, ter boas noites de sono, ficar longe do álcool e do cigarro, fazer avaliações médicas periodicamente, manter um peso saudável e perda de gordura abdominal. Os sintomas eles incluem sensação de sede exagerada, aumento da fome, vontade frequente para urinar, boca seca, cansaço fácil e alterações da visão. Embora alguns cuidados sejam considerados gerais para tratar qualquer tipo de diabetes, como planejar o tipo de alimentos que se ingere e fazer exercício físico regularmente, o tratamento ele pode variar um pouco de acordo com cada tipo. Como, por exemplo, o tratamento da diabetes gestacional ele é feito essencialmente com alterações na dieta e prática regular de exercício físico, pois são medidas naturais que permitem controlar os níveis de glicemia no sangue. Já no tipo 1 é necessário fazer o uso de insulina injetável, já que não existe cura para ela. No tipo 2, pode ser necessário o uso de medicamentos, mas em grande parte dos casos, ter uma reeducação alimentar já controla. Com a intervenção educativa, esperamos que a população tenha um maior conhecimento sobre a diabetes e entenda os riscos que essa doença traz à saúde. Com essas medidas, esperamos que seja possível que os casos de diabetes diminuam e que a população que já possui essa doença saiba sobre os cuidados e trate-a de forma adequada. A avaliação da ação será feita de forma qualitativa, através de palestras educativas, bate-papos multidisciplinares com especialistas e palestras abertas ao público. E quantitativamente, através de cartilhas informativas que poderão ser distribuídas à população frequentemente. Dessa forma, todas as pessoas teriam acesso e as que realmente tiverem interesse poderiam se aprofundar através da ida em palestras com esses profissionais, já que são mais focadas na qualidade das informações. E dessa maneira, a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo, assim como o Durkheim acreditava. Aqui está a nossa bibliografia. Muito obrigada pela atenção e tenha um bom dia!